prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Entronizado nos louvores do seu povo, reina, reina. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Toma teu lugar nessa cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Levantai, ó portais, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portais, vossas cabeças, levantai-vos,
Dois homens trazem uma oferta ao Senhor. Um do fruto da terra, outro das primícias de seu rebanho. Deus aceita um e rejeita o outro. Mas por quê? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra nos diz claramente que a oferta que Abel trouxe eram as primícias de seu rebanho. Mas não diz que Caim trouxe as primícias de sua colheita. Diz simplesmente, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim cultivou a terra e com o tempo juntou o suficiente para trazer uma oferta. Era uma oferta nos termos de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel porque foram as primeiras crias de seu rebanho. A oferta de Caim foi rejeitada porque não eram as primeiras colheitas. Dar a Deus as primícias requer fé. Quando nasce o primeiro cordeiro de um rebanho, não é possível saber quantos mais cordeiros aquele rebanho irá produzir. Mas Abel deu a primeira cria de seu rebanho por fé, enquanto Caim primeiro se certificou que teria o suficiente antes de ofertar a Deus. Muitos de nós tratam a Deus da mesma maneira que Caim. Nos certificamos que temos dinheiro suficiente para depois ver se existe alguma sobra para dar a Deus. Quando ofertamos das sobras, Deus não pode aceitar nossa oferta, porque não são nossas primícias. Outras histórias enfatizam essa verdade. Quando da queda de Jericó, o Senhor deu instruções muito claras que os israelitas não deveriam reter nenhum dos despojos da guerra. Tudo aquilo era dele, declarou o Senhor. Jericó pertencia ao Senhor porque era a primeira cidade conquistada na terra prometida. Era a primícia. Deus reteve sua bênção de Israel porque um homem tomou dos despojos da guerra para ele. As primícias pertencem a Deus, somente a Deus. Existia muito mais em jogo do que dinheiro quando Abraão ofereceu seu primeiro filho, Isaque. Quando Deus pediu Isaque, Abraão não esperou ter outros 10 filhos antes de ofertar. Abraão deu o primeiro quando Isaque ainda era o único que tinha. Abraão tinha apenas as promessas de mais filhos. Foi preciso fé para Abraão oferecer Isaque. Fé que Deus honrou e abençoou. E Deus fez o mesmo por nós. Ele deu suas primícias na forma de seu filho, seu primeiro e único filho, que foi dado a nós enquanto éramos ainda pecadores. Deus nos deu Jesus em fé de que um dia talvez nós dessemos nossa vida a Ele. O presente de seu filho veio antes mesmo da bênção do arrependimento e da salvação. Devemos dar nossas primícias da mesma maneira. Antes mesmo de ver as bênçãos de Deus, nós damos em fé. Dar as primícias de seus recursos diz o seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor vem em primeiro lugar. Eu te coloco em primeiro lugar na minha vida, e eu confio que o Senhor cuidará de mim. ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção,
sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar em teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, habilitado pela unção, sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou para servir, para servir. Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para celebrar o Senhor e hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra muito especial que Deus colocou em meu coração com o tema como avançar em um cenário totalmente contrário. Como nós, como você, como pessoa, como nós como igreja podemos avançar em um contexto como esse que estamos vivendo agora, de tamanhos desafios, de tamanhas dificuldades nunca antes imaginadas, desafios que nos parecem ser intransponíveis. E eu queria, para tanto, ler junto com você o que diz a palavra do Senhor lá em Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 1, que nos diz assim a palavra de Deus. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? E ele respondeu, é uma vara. E disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. E Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estende a mão e pegue-a pela cauda. E Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou em uma vara em sua mão. E disse o Senhor, isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo.
E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem, e lhe direi o que fazer. Assim como Deus fala com o profeta, você fala ao seu irmão, e ele será o porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Esse texto faz parte de uma passagem que já conhecemos muito bem. Aquele momento onde Moisés ele é comissionado, é chamado por Deus para um grande desafio: libertar o povo de Israel do cativeiro no Egito. Entenda que aqui temos um momento muito importante na história do povo. Aquele povo estava sofrendo, aquele povo estava sob jugo pesado, e agora Deus chama esse homem sem um preparo específico, um homem sem um exército, porque era uma necessidade praticamente de guerra, e vai enfrentar a nação mais poderosa do mundo. Querido, é muito importante quando a gente lê a Bíblia, de tentar imaginar o cenário, imaginar o que está acontecendo. Tente visualizar essa cena, você com um cajado na mão, indo enfrentar a nação mais poderosa da terra. Você com um cajado na mão, indo enfrentar a nação que tinha o maior preparo bélico daquela época. Uma nação poderosa, uma nação extraordinária. E é exatamente o que o texto está tentando nos mostrar. Que a olhos humanos, na perspectiva humana, o desafio que Deus colocou na frente de Moisés se tratava de uma coisa impossível, gente. Se tratava de uma coisa sem cabimento. Porque como que o homem, sem um aparato de guerra, vai enfrentar uma nação poderosa? Como isso vai acontecer? Mas ainda assim, Deus chama esse homem e o convida a avançar, mesmo em um cenário totalmente contrário a ele. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo de grandes dificuldades. Estamos vivendo um tempo desafiador. Estamos vivendo um tempo, e eu tenho dito aqui na nossa igreja, que uma das estratégias mais poderosas que o nosso inimigo tem feito é tentar a todo custo frear as ações da igreja, é desacelerar a igreja. Vivemos um tempo de grande avanço, a igreja crescendo, as igrejas crescendo, que é melhor do que só a nossa igreja crescendo, é ver o reino de Deus crescendo, portas sendo abertas, pastores sendo usados por Deus. Isso alegra o meu coração, porque é o cumprimento da palavra de Deus. E agora a gente vê um momento de adversidade. Eu comentei aqui na última celebração de quinta-feira, pedi oração por igrejas que estão fechando suas portas, pastores que estão se vendo numa situação de dificuldade, e isso de certa maneira afeta o meu coração. Eu fico entristecido com isso tudo e penso que devemos olhar isso de maneira espiritual. Talvez você seja um daqueles que diz assim: pastor, não podemos misturar as coisas. Isso aí é resultado da crise econômica e naturalmente vai ter aí um ajuste. Mas, irmão, eu penso da seguinte maneira: a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, olha, o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado pelos outros. O que esse texto está dizendo é que o homem espiritual, o homem que tem um discernimento espiritual, a pessoa que tem o Espírito Santo em seu coração, que tem o discernimento espiritual, ela tem a capacidade de olhar para todas as coisas numa perspectiva espiritual. Querido, eu não consigo olhar
para o cenário que nós vivemos e destacar que é apenas uma crise de saúde, que vai gerar uma crise econômica, mas eu enxergo como algo de natureza espiritual. É claro que as medidas que precisam ser tomadas serão medidas na área da saúde, na área da economia, as ações precisam ser tomadas, mas, irmãos, nós precisamos também olhar com o olhar espiritual, e é a nossa competência fazer isso, é a nossa responsabilidade fazer isso, e é justamente essa é a minha convocação para você nessa oportunidade, para que você olhe tudo que está acontecendo nessa perspectiva. Todo o cenário que estamos vivendo hoje, ele está apontando para a necessidade da igreja desacelerar. O contexto nos mostra que é tempo de parar, que é tempo de frear as ações, que é tempo de esperar um pouco para ver o que vai acontecer. No entanto, meus irmãos, eu me sinto muita vontade em dizer a vocês que em meu coração eu tenho sentido que é tempo da igreja trabalhar ainda mais, é tempo da igreja avançar ainda mais. Não podemos, irmãos, de maneira alguma brincar com a missão que nós recebemos. Assim como Moisés recebeu uma missão, que era libertar o povo que estava cativo, nós também recebemos uma missão. Jesus declarou: eu recebi uma missão do meu Pai e eu também dou-lhes uma missão. Irmãos, nós não estamos nessa terra de brincadeira, não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui com uma missão muito séria de resgatar um povo que está hoje acorrentado ao pecado, acorrentado a uma vida distante de Deus. Por isso, irmãos, eu penso, nós que recebemos essa missão, precisamos entender que esse contexto, que essa circunstância, ele não coloca de stand-by, não coloca num canto da vida a missão que nós recebemos, a urgência da missão, e muito pelo contrário, aquela pessoa que tem o entendimento da palavra ainda há de concordar comigo, é tempo de acelerar o trabalho. É tempo de trabalhar ainda mais, porque a porta está se fechando, a oportunidade está se fechando na vida de muitas pessoas. Por isso, irmãos, eu gostaria que você, junto comigo, olhasse para esse contexto, não uma perspectiva pessimista, não uma perspectiva de alguém que está triste, amargurado, mas olhasse com fé, com esperança, com amor, olhasse com muita ousadia espiritual, que o Senhor derrame sobre a sua vida um espírito de intrepidez, de ousadia. Para quê? Para olhar para esse cenário que está diante dos nossos olhos e perceber que Deus está nos chamando a avançar, mesmo diante de um cenário tão adverso como esse que nós vivemos. E esse texto aqui, eu lendo essa passagem, eu pude perceber aqui alguns detalhes, algumas questões que precisam estar em nossa mente quando nós estivermos indo para o cumprimento dessa missão. Como que nós podemos avançar em um cenário totalmente contrário? E a primeira coisa que eu posso perceber é que precisamos identificar aquilo que nós já temos em nossas mãos, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Olha, muitas vezes nós temos uma perspectiva de que precisamos de algo mais, precisamos ser abençoados por Deus com alguma coisa que nós não temos para cumprir o chamado que recebemos da parte dele. Ah, pastor, quando eu tiver aquele carro, ah, pastor, quando eu tiver mais tempo, ah, pastor, quando eu tiver uma condição financeira, deixa a situação financeira melhorar um pouco, que com certeza eu estarei me envolvendo mais diretamente na obra. Entenda que não é o que você não tem que está impedindo você de cumprir a missão. O que impede você de cumprir a missão hoje é a obediência, a desobediência que tem travado você. Entenda, Deus vai usar você do jeito que você está, Deus vai usar você na maneira como você está hoje, Deus vai usar você com o que você tem em suas mãos, assim como fez com Moisés. No versículo 2, Moisés questiona: Senhor, como é que eu vou lá? Como é que eu vou enfrentar? E Deus pergunta: o que você tem na sua mão aí? O que você tem na sua mão? Ah, eu tenho um cajado de pastor, porque ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Olha, Deus usou Moisés com sinais milagrosos, poder, a glória de Deus foi manifesta, não com aquilo que ele não tinha, mas com aquilo que ele tinha em suas mãos. Ele tinha um cajado de pastor e Deus usou ele com aquilo que ele tinha. Deus vai usar você, Deus quer usar você com aquilo que você tem hoje, nesse momento que você ouve essa palavra. Ele não vai abençoar você para depois de você cumprir a missão. Não, Senhor. Olha, Ele vai usar você, Ele quer usar você
hoje com aquilo que Ele já confiou em suas mãos. O que Deus colocou em sua mão e você está subutilizando? O que Deus já lhe deu e você não tem aproveitado, não tem usado para a glória dele? Pensa comigo, o que um cajado de pastor poderia fazer contra o império mais poderoso da terra daquela época? Absolutamente nada, se Deus não estivesse neste negócio. Mas Deus estava. E assim também, quando você dispor aquilo que você tem nas mãos de Deus, o reino das trevas não resistirá. Essa palavra, ela está batendo muito forte em meu coração. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, o inferno não tem vez e não tem chance contra uma igreja corajosa, uma igreja obediente, uma igreja que faz de tudo para cumprir o seu chamado. Então, o que você tem nas suas mãos hoje para usar nessa missão? Preste atenção. Agora, uma outra coisa, creia que Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Tem coisa que você pode fazer e tem coisa que você não pode fazer. Deus vai fazer, vai usar aquilo que você não pode fazer. Deus vai fazer milagre. Coisas que você não pode, entrega na mão de Deus. Assim como no versículo 6 e 7, Deus orienta Moisés. Olha, Moisés falou: Senhor, e se não crerem? E falou assim: coloca a sua mão no seu peito. Ele colocou, quando tirou da veste, a mão estava toda leprosa. Agora coloca de volta. Quando voltou, estava curada. Então, Moisés tinha poder para fazer isso? Moisés tinha habilidade para fazer isso? Ele não tinha. Aqui vemos uma clara manifestação do poder de Deus. Irmão, não há limite para Deus. Não há limite para Deus. Somos nós que colocamos os limites para nós mesmos. Então, quando eu quero cumprir a minha missão, quando eu entendo a natureza e a urgência da missão que eu tenho diante de mim, eu não posso me deixar intimidar com aquilo que eu não tenho. Aquilo que eu tenho, eu coloco na mão de Deus. E aquilo que eu não tenho ou aquilo que eu não posso fazer, eu creio que Deus pode suprir, eu creio que Deus pode abençoar, eu creio que Deus pode multiplicar. Irmão, não tem limite para o poder de Deus. Deus estava ensinando a Moisés aqui que não se tratava dele, da sua competência, da sua oratória, da sua habilidade estratégica. Não dependia dele, dependia do poder de Deus. Assim também, irmãos, hoje vivemos um tempo em que a desesperança está crescendo em nossa cidade. Pessoas, elas têm ido em massa aos hospitais, e têm buscado tratamentos para ansiedade, para depressão, porque estão tentando a todo custo viver as suas vidas em um tempo de grande adversidade. É a hora, irmãos, da igreja entender que é no momento de crise, é na perseguição, é na luta que a igreja avança. Assim como aconteceu em Jerusalém, por conta da forte perseguição que houve, e isso proporcionou o crescimento do evangelho em todo o mundo conhecido da época, assim também é a nossa oportunidade agora. Eu não sei porquê, mas irmãos, eu sinto em meu coração que é o tempo da igreja avançar ainda mais. É o tempo da igreja, irmãos, tirar tudo aquilo que atrapalha para cumprir integralmente o ID de Jesus. Eu quero viver assim, eu quero cumprir esse ID na minha vida. E você, o que atrapalha hoje a cumprir esse chamado? Terceiro, creia ou confie que Deus vai suprir as suas limitações. Se você ler o texto, você vai ver que em dado momento, Moisés fala: Senhor, mesmo após todos os sinais, mesmo após todas as evidências extraordinárias do poder de Deus, Moisés vai falar: Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho oratória. E aqui, gente, nós percebemos que Deus vai, apesar das suas limitações, Deus insiste em usar, Deus insiste em abençoar a vida de Moisés para que ele cumprisse esse grande chamado. Moisés olhou, ele atentou logo para o seu ponto fraco, para aquilo que era fraqueza em sua vida, como uma justificativa para se esquivar do seu chamado. Irmãos, eu tenho as minhas limitações e você também tem as suas. Olha, não existe ninguém que esteja 100% pronto, preparado e habilitado para cumprir esse chamado.
Não podemos esperar que tenhamos todas as capacidades ou todas as habilidades, que saibamos tudo da Bíblia, que tenhamos excelentes estratégias. Irmãos, o cumprimento do chamado se torna urgente porque vidas estão se perdendo, porque vidas têm partido sem Jesus, e a igreja muitas vezes está intimidada, a igreja está escondida com medo, a igreja está num cantinho, enquanto, irmãos, o nosso inimigo, o nosso adversário continua trabalhando. Ele continua ceifando vidas, ele continua destruindo casamentos, ele continua arruinando famílias, sonhos e projetos têm ido por água abaixo, ele continua trabalhando, irmãos, e a igreja não pode se dar ao luxo, não podemos nos dar ao luxo de cruzar os nossos braços, não podemos nos dar ao luxo de ficar intimidados. Olha, você que está na sua casa e quem sabe está impedido de estar na celebração, eu quero dizer para você uma coisa: da sua casa, de onde você está, você pode cooperar nessa obra, você pode se envolver com a gente, se engajar junto com a gente. Olha, você pode ser um instrumento de Deus na vida de muita gente, mesmo distante da comunhão da igreja. Eu creio nisso de todo o meu coração. Não é o afastamento presencial da igreja que vai nos intimidar, irmãos. Precisamos olhar para tudo isso como uma grande oportunidade. Hoje temos uma grande limitação, mas, irmãos, quem mandou a gente ir sabe de todas as coisas, quem nos chamou para obedecer sabe todas as coisas. Então eu confio, eu creio que se Deus mandou que a igreja avançasse, que nós pregássemos essa palavra, que nós fôssemos por todo o mundo, em todo lugar pregando o evangelho, você acha que não estava no conhecimento dele o tempo que nós vivemos hoje? Então, irmãos, eu preciso confiar que de alguma maneira extraordinária Deus vai suprir as nossas limitações, assim como fez com Moisés, fará com você, fará comigo e fará com a nossa igreja. Quarto, aceite os recursos que Deus envia para lhe abençoar. Olha, quando nós nos colocamos, quando você se coloca à disposição do Espírito Santo para trabalhar, para cumprir a missão, olha, o céu se abre sobre você, o céu se abre sobre a sua vida, e Deus derrama chuva, Deus derrama bênção sobre você. E aí tem uma questão muito importante, que quando Deus lhe abençoa, meu irmão, quando Deus manda chuva de bênção sobre a sua vida, faça o favor de não abrir o guarda-chuva, faça-me o favor de não ser resistente àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Existem pessoas que oram e pedem a Deus por um milagre, Deus manda um milagre, a pessoa reclama, a pessoa está murmurando, a pessoa não sabe lidar com isso. Olha, se você se coloca nas mãos de Deus para servir, para ser bênção, entenda, Deus vai começar a olhar para você como um ponto de conexão para abençoar o mundo. Deus não quer que você seja alguém que retenha para você, Deus quer que através de você vidas sejam abençoadas. Eu recebo, eu encho para transbordar, o meu cálice transborda, ele vai alcançando, ele vai inundando. Querido, Deus quer usar você na sua simplicidade, Deus quer usar a sua família, onde quer que você esteja, para ser um canal de bênção para as outras pessoas. Este é o tempo, irmãos, de mostrarmos que nós, Igreja de Jesus, somos um povo que tem o coração na obra, tem o coração no reino. Precisamos, irmãos, nos desembaraçar de tudo para servir melhor a Jesus. Você pode servir na sua casa, se interessando pelo seu vizinho, se interessando pelo que está acontecendo na casa dele. Já perguntou lá se tem o que comer? Já perguntou se pode servir de alguma maneira? Irmãos, é o tempo de nós aproveitarmos. As pessoas estão abertas, as pessoas estão sofrendo, todos nós estamos sofrendo. E a igreja, ela é bálsamo, a igreja vem para trazer alívio ao sofrimento. E a hora, irmãos, a oportunidade está ao seu lado. Basta que você a identifique. Então aceite aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida, que Deus vai derramar sobre você bênção abundante, para que você possa ser um canal, ser um fluir para outras vidas, para que outras pessoas sejam abençoados. Deus colocou ao lado de Moisés um homem chamado Arão, para que estivesse junto, para que fosse um canal de Deus, para que fosse bênção na vida de Moisés, para que ele pudesse cumprir a sua missão, cumprir o seu chamado.
Meu querido irmão, minha querida irmã, você que é da PIB da Vila e você que não é, mas nos acompanha aqui pelos nossos canais digitais. Olha, eu não conheço a sua realidade e não sei do que você está vivendo hoje, mas hoje, quando eu estou trazendo essa palavra para você, eu sei em meu coração que Deus tem um propósito todo especial para você. Deus tem um propósito muito especial para a sua vida. Olha, estamos vivendo um momento, quase 100 mil mortos no Brasil. Você poderia imaginar uma coisa dessa? Vivemos em tempo de grande calamidade. Pessoas jovens, pessoas idosas faleceram, pessoas saudáveis e pessoas com doenças pré-existentes. E você está aqui acompanhando essa palavra, você está vivo, você está com saúde, você está com a sua família reunido. Olha, eu posso afirmar para você que você é uma pessoa abençoada. Para de reclamar daquilo que você não tem e olha como você foi abençoado. Tanta gente se foi e você está aqui. Por que não foi você? Por que não fui eu? Eu creio por um único motivo. Deus ainda tem um propósito para nós. Descobrir esse propósito e cumprir esse chamado deve ser a nossa maior motivação de vida nesse tempo pós-quarentena, pós-pandemia ou agora mesmo durante, tá? Precisamos cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Essa palavra de hoje, embora seja uma palavra bem breve, é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você e para a sua família. Que Deus abençoe você, para que através de você vidas sejam abençoadas. Deus quer que você seja um milagre na vida de muita gente que está orando aqui nessa cidade. Tem muita gente orando, tem muita gente dobrando seu joelho em casa e pedindo por um milagre a Deus. A novidade é que você é esse milagre. Então se coloque nas mãos do Senhor. Deus quer usar você. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Só as mulheres? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Só os homens? Tudo que há em mim quero
quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti.